Olá pessoal, meu nome é Dayana, para quem não me conhece, e hoje eu tô aqui para responder mais uma questão de lógica de programação. A questão de hoje é aprendendo a somar. A gente vai utilizar agora a estrutura de repetição condicional, ou while, né, para resolver essas próximas questões, certo? A questão pede para a gente ler 6 valores e em seguida mostrar quantos desses valores que foram digitados são positivos. Na próxima linha, ele deve mostrar a soma de todos os valores positivos digitados. Ou seja, a gente vai receber esses 6 valores, verificar quais deles são positivos e contar quantos são. E aí a gente vai fazer a somatória desses números positivos, certo? Bom, como sempre, eu estou utilizando o js.do, que é um editor online na linguagem JavaScript, para desenvolver o nosso código. Eu coloquei aqui como comentário o que a gente vai precisar fazer e basicamente a gente vai precisar ler 6 valores, contar os valores positivos e somar esses valores. Normalmente, quando a gente vai solicitar um número para o usuário, a gente cria uma variável e pede para ele digitar um número, né? Coloca o tipo de número que a gente está solicitando e coloca o prompt para ele poder digitar um número em seguida. Ok. Se a gente fosse fazer isso 6 vezes, a gente iria repetir esse código 6 vezes, mudando o nome da variável, certo? No entanto, a gente precisa tornar o nosso código mais rápido, porque eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas programador é um troço preguiçoso, entendeu? Então a gente precisa de códigos que facilitem a nossa vida. Se a gente tivesse uma possibilidade de solicitar o número de, sei lá, 1000 números, 100 números, a gente ia estar fazendo isso várias vezes, e por que não ter um código que facilita isso e repete quantas vezes a gente pedir para ele repetir, certo? Então a gente vai substituir todas essas linhas por um comando que é o while. Esse comando while, ele precisa de uma condição. Essa condição, ela vai ser a condição em que ele vai repetir, ou seja, a gente vai dizer repita enquanto isso for verdade. Então, a condição que a gente coloca dentro do while tem que ser uma condição verdadeira, para que ele possa repetir, certo? Nesse caso, a gente vai precisar de 6 valores, então a gente precisa criar um contador que repita, na verdade, que conte esses valores até 6. Ou que conte 6 vezes, né? Que a gente vai utilizar esse contador, que ele serve para contar 6 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, quantas vezes forem necessários. A gente vai ter que colocar repita enquanto o contador for menor que 6. Por quê? O nosso contador, ele inicia em 0. Então, ele vai até 5. Quando ele chegar em 6, quando ele chegar em 5, ele vai ter repetido 6 vezes, certo? Então, a gente tem sempre que lembrar disso. Nosso contador inicia em 0. Então, se a gente colocar contador menor que 6, ele vai repetir 6 vezes, ok? Então, o nosso while, ele tem a condição de repetir enquanto o contador for menor que 6. E a gente vai colocar o código da variável para solicitar o número do usuário apenas uma vez dentro desse código. Porque a gente tem que pensar que o código ele vai ser executado 6 vezes. Todo o comando que está dentro do while vai ser executado 6 vezes, ok? Logo depois, a gente vai precisar verificar se o valor digitado ele é positivo ou negativo. Para saber se um valor positivo, a gente só precisa perguntar se ele é maior que 0, certo? Então, a gente vai colocar uma estrutura condicional, que é o if, e a gente vai colocar a condição, que é se o valor que o usuário digitou, se o valor que o usuário digitou é positivo, ou seja, se val é maior que 0. Val é a nossa variável que a gente pediu para o usuário digitar. Então, a gente vai colocar aqui maior ou igual a 0 para se caso o 0 aparecer no número que o usuário digitou,
a gente inclua ele nos valores positivos. Dentro do if, a gente tem o contador pose, né? Que eu coloquei count pose. E esse count pose, ele está aí para somar quantos valores são positivos, certo? Então, sempre que o if ele for executado, o count pose ele vai somar mais 1. Então, ele inicia em 0. E sempre que o usuário digitar um número positivo, essa condição do if ela vai ser verdadeira. Então, ele vai somar mais 1, que vai dizer que mais um número positivo foi digitado. Então, a gente vai pegar a variável soma e vai fazer a mesma coisa. Soma igual a soma. No entanto, a gente vai fazer o somatório com o valor da variável, não mais com 1, porque o 1 é só para contar quantos são. E a soma, ela é para somar os valores. Então, a gente vai fazer soma igual a soma mais val, que é a nossa variável que vai armazenar o valor que o usuário digitou. Sempre que o valor for positivo, ele vai adicionar aquele valor na variável. Para que esse contador ele consiga repetir 6 vezes, a gente precisa acrescentar uma somatória desse contador, né? A gente precisa implementar valores a ele a cada nova execução do while. Então, a gente vai colocar na última linha do código, antes de fechar o while, a gente vai colocar count é igual a count mais 1. O que é que esse código está fazendo? Ele está adicionando mais 1 no nosso contador principal, que ele vai fazer com que o valor de count ele vá aumentando até chegar em menor que 6, que no caso vai ser igual a 5, certo? Se a gente não colocar essa última linha de count igual a count mais 1, ele vai entrar em um loop infinito. Então, sempre ele vai ser menor que 6 e ele vai executar. Sempre, até ele mudar de valor e chegar a um valor menor que 6, né? Por quê? Porque quando ele for igual a 6, ele não vai mais ser verdadeiro. Então, ele vai parar de executar. A gente vai precisar mostrar o valor, né, da quantidade de números que foram digitados e o valor da somatória total desses números positivos. Então, a gente vai colocar esse alert na última linha do nosso código, porque a gente não quer que o nosso código repita mostrando esses valores sempre que for executado o while, né? O while ele vai ser executado 6 vezes. Então, se a gente coloca o alert dentro do while, ele vai mostrar para a gente o valor da soma e do contador pose 6 vezes. Então, a gente precisa tirar ele de dentro do while para que ele mostre somente o resultado final. Então, a gente vai colocar o alert e dizer que foram digitados e concatenar com a variável countPose, que é a variável que conta os nossos valores digitados, nossos valores positivos digitados. Aí, a gente vai colocar um /n para que o próximo valor, a próxima informação, seja impressa na linha de baixo, ou seja, tenha o efeito de como você tivesse clicado na tecla Enter, e a somatória dos valores positivos, certo? A gente pode colocar aqui a soma dos valores positivos ou simplesmente colocar a soma deles ali no final de tudo, certo? Agora a gente vai executar aqui. Eu vou digitar números negativos e positivos para que ele mostre para a gente quantos desses números foram positivos e a somatória desses números, certo? Então, ele mostrou para a gente os valores digitados, né? Foram digitados 4 valores positivos e a soma dos valores positivos é 29,6. Bom, gente, a questão é essa. É um pouco mais complicado porque envolve todo o conceito e definição de estruturas de repetição. No entanto, a gente vai estar desenvolvendo outras questões para que se torne mais fácil de compreender, certo? Eu agradeço muito a vocês pela atenção até agora. E se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, compartilhe com seus colegas e amigos, principalmente as pessoas que estão estudando esse conteúdo, para que a gente possa estar dando para eles mais um canal de apoio
para aprender essa linguagem e a lógica de programação em si. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.